E aí, Deb, beleza, seja bem-vinda a mais um Café com Deb. Toda semana aparece uma ferramenta nova prometendo criar sites em segundos. E a faz layout, e a escreve código, e a gera componente, e a faz animação. E aí vem aquela pergunta que tá na cabeça de muita gente, especialmente daquele que está estudando programação agora. A IA vai substituir os programadores front-end? Hoje eu quero responder isso de uma forma honesta, sem hype, sem terrorismo, sem aquela narrativa de que tudo vai acabar. É só uma conversa real, de dev para dev. Roda a vinheta. E antes da gente começar o vídeo, eu quero dar um adendo, gente. Esse vídeo tá sendo super mega feito improvisado. Então, se você já acompanha o canal, ou se você ainda não acompanha, se inscreve, deixa seu like. Comenta, o Café com Dev, ele vai passar por uma releitura, que ele já tem uma vinheta nova, mas ele vai passar por uma releitura de processo assim que o nosso novo stand tá aí. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e me conta aqui o que que você espera do futuro do Café com Dev e também do futuro como programador, né. E antes de qualquer coisa, gente, a gente precisa pensar ó, tá tão improvisado que olha onde tá o café, gente, ó. Voltando ao assunto, antes de qualquer coisa, a IA mudou a programação como um todo, certo? Isso é um fato, não é um hype. Um dev que trabalha com copiloto, cursou ou o chat entrega mais rápido do que um dev que entregava 2 anos atrás sem essas ferramentas. Isso são coisas que é inegável, não tem como negar. A IA é muito boa para tarefa definida, né, gerar byte brain, refatorar código repetitivo, converter layouts, documentar funções, sugerir melhoria. Ela funciona como um copiloto extremamente rápido, né, e que você não precisa pegar e ver cada tarefa, que só tem uma confusão que eu vejo muito acontecendo, que as pessoas confundem velocidade com domínio, né. O copiloto não é o piloto, e essa é a diferença que importa muito quando as coisas ficam complexas. E tem gente que se trava pela IA, né, que se deixa eu ser direta, assim, basicamente reais, mas não parecem não que as que parecem artigo de blog, mas a que você encontra no dia a dia, que a IA não entende o contexto de negócio. E a regra de negócio é muito importante, ela não sabe o que o cliente quer. Quando ele diz: "Eu quero algo moderno", ela não precisa daquela interface, ela mesmo funciona corretamente e vai confundir o usuário na vida real, né. E já era um componente bonito e fácil, né, ela também não é arquiteta de sistema, né, para criar estrutura em larga escala, que o outro dev consegue manter, que a performance é boa em mobile, com conexão ruim, ainda que depende da decisão humana. Como vocês podem ver no Codando Comigo, eu mostrei como a IA pode ajudar a gente a usar padronizar o responsivo mais rápido, porém a gente tem que revisar o responsivo. Esse também é um detalhe muito importante, né, que a IA erra com confiança. E se a gente não revisar, vai com Deus, né. Ela entrega uma resposta longa, bem escrita, mas bem formatada, que pode estar completamente errado, pode estar completamente um pânico. E o que acontece também quando normalmente testes eu peço pra IA redigir pra mim e eu coloco o que eu quero no teste, ela redige. Aí, na hora de validar, eu vejo se ela acertou, se ela colocou as conexões que eu queria, tudo certinho. Porque muitas vezes o código aparece em falha total, né, muitas coisas desconexas. E vamos falar, né, que é o perigo silencioso de pular a base. Sim, que agora é um problema que ninguém toca, mas tem muita gente que tá deixando de fazer o front-end, vai direto o back-end ou faz o TypeScript sem fazer o Java e aí vai lá, copia o código na IA, usa um framework do CSS sem saber como consertar, gera um projeto inteiro sem ter escrito uma HTML na mão sequer, nunca ter escrito nada. Em um curto prazo o projeto, lógico, vai funcionar normalmente, o portfólio fica bonitinho, mas quando aparece o bug que a IA não sabe resolver e o cliente pede uma personalização fora do padrão, quando o sistema começa a crescer,
uma arquitetura precisa, né, da arquitetura real, esse deve trava, porque nunca construiu fundamento, né. E a IA, ela acelera muito quem tem base sólida, mas pode criar uma ilusão para quem não tem. Então vamos ter a base sólida, que é HTML, CSS, JavaScript e lógica de programação. Isso continua sendo a base. E eu adiciono aqui um adendo ao TypeScript, que é muito usado na maioria das empresas hoje em dia, porque a IA não vai se responsabilizar pelos seus erros, o erro é seu. E vamos lá, a etapa para você usar a IA de forma certa. Na prática, você pode ter um prompt, um código gerado, a revisão no ajuste manual. E isso, diferente dos outros cafés, a gente pode fazer ao vivo. Vamos ver? Apesar do valor, né, ser estupidamente caro, aí ele tá se gerando. É um front-end puro, né, que é o que a gente vai fazer agora, uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, mas se ela não souber o que ela tá fazendo, pode dar merda. Essa é a realidade, que, assim, se você não corrigir as coisas, dão merda, de verdade, porque não é algo simples. Aqui ele tá dando um nome totalmente, a gente vai usar do jeito que ele tá dando. Lembrando que a Claude é a melhor de ar para código, mas ela também tem a limitação dela, que se eu não me engano, quando você é King, pelo que eu me lembro, você é King é limitação, e aí já é. E não é novidade pra ninguém, se eu tacar esse código em qualquer coisa, ele vai funcionar. Se eu não me engano, eu tenho aqui até o negócio, cadê? De códigos. Eu esqueci o nome do aplicativo que eu levo. Tá, vamos ignorar essa parte. E vamos esperar a IA fazer um trabalho que eu faria em um que, uns 2 dias. HTML até que eu não demoro tanto, mas eu demoro mais no JavaScript, que a lógica sempre me trava. Aqui você pode ver que ele já terminou o HTML inteiro. E é o primeiro café com que a gente tem algo assim tão prático, gente. Ó, ele já vai mostrar o visual inicial, ó, lá do bom no Cloud. Tirando esses comentários, né. Aqui o que ele tá fazendo é um produto simples, né, que seria um portfólio. Que front-end faz, né, é um portfólio de front-end básico como o meu, que eu ainda não apresentei a vocês, mas eu fiz, eu não tive coragem de mostrar, que eu achei muito simples. Mas quando a gente retornar, de novo um pouquinho mais diferente, eu vou fazer e mostrar pra vocês, e vocês podem ver que aí a demora um pouquinho, mas ela cria. Ela vai fazer funcionar, né, só que é o tempo da IA, não é o nosso tempo, tipo, se você tiver com pressa, lascou. Então eu indico que não façam com muita pressa não, quando você precisa da IA. E a minha sugestão é você usar o Claude quando você tem certeza do que você quer, gente, que o Claude, a limitação dele é maior do que o ChatGPT, bem maior. Tipo agora, ele tá fazendo um Cyberpunk Dark tema, pra você ver como ele abrange as coisas, como ele é eficiente em escrever no código. Eu não pedi Dark, se eu não me engano. Vamos ler o prompt de novo. Ó, eu pedi tecnologia, aqui no coisa pediu tecnologia Cyberpunk, só. Ele faz até o menu hamburguinho, assim, tem coisas que são padrão, mas tem coisas que, assim, você tem que revisar, gente. Mas que ele vai me dar o projeto do Não Farmácia, eu nunca, assim, aqui ó o código, as classes, não, bonitinho. Poderia muito bem copiar aqui, só que, ó, vou dar um adendo do que de uma coisa que eu não gostei aqui, que a IA fez, mas eu não gostei. Ela aqui fala o que ela fez, ó. O index do logo, o nave, o botão, menu móvel, overlark, título de hero, texto, bio, 3 projetos. No CSS o que ela fez, no JavaScript, ó, o hambúrguer, o smoke, cursor, eu vou baixar tudo, como se fosse um projeto só. Só pra ter um adendo que é o ponto que eu quero chegar, tanto que esse café com neve até ficou longo, não era pra ter ficado tão longo, e eu vou cortar. Então se você tá gostando desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal aí, e me conta aqui, você usa a IA pra programar? Você como front-end, se sim, como? Comenta aí. A gente abre o code, que é o nosso padrão. Mas eu vou dizer pra vocês, eu acho o código da IA sujo, porque tem muita div aqui, falando em atualização, a gente ignora. Tem muita div, não é pouca. Se você contar o projeto normalmente feito com IA, tem muita div onde não entra div. Aqui ó, div,
no lugar de sectio. Outra div aqui onde podia ser outra coisa. Olha o tanto de div. É um texto um tanto quanto sujo. Tanto que quando eu entro no ela pegou o caminho errado das coisas, que a gente não tem pasta de CSC. Tanto que quando eu entro em um site, gente, que eu vejo, ó, aqui ela colocou rate, cor, ela fez coisas aqui também. Eu particularmente, eu quando eu entro no site para comprar alguma coisa, eu vejo o negócio de div, eu penso, a pessoa não teve nem o trabalho de contratar alguém para fazer o site. Aí agora vai estar estilizado. Bonito, legal, com certeza. É aqui, ó, padrãozinho da IA, toda IA faz esse negócio desse nível de proficiência assim. Isso daqui também é padrão, ó. Essa descrição, assim, a parte de texto da IA não tem como, é muito legal. Essa parte aqui eu achei legal também, ó, que dá uma animação de luzinha, ó, pra você ver. Eu acho assim, é legal é legal, mas assim, eu não bateria esse projeto sem realidade antes. Eu mudaria muitas coisas, porque eu acho que tá um projeto sujo. Não na lógica, no CSC sim, na lógica não, que a lógica tá bonitinha, só algumas outras coisinhas que eu tiraria talvez. Mas uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que o front-end não vai acabar nunca. Que se você mandar esse texto que eu tô mostrando aí, nessa tela aí, a gente vai ter um texto sujo. Congelando esse vídeo pra falar que é um código sujo e não um texto sujo, gente. Eu troquei as palavras no momento. Mas se lembrem do tio Bob, que ele fala sobre código limpo e o código sujo. E a Div traz muito código sujo. Voltando ao vídeo. Tipo, feio. Difícil, um código difícil, uma ferramenta que vai falhar. E você não vai saber como ver. Então, a minha indicação como uma desenvolvedora full stack é revise. Eu tenho um projeto que eu tô lançando há mais de 6 meses, que eu só tô fazendo os commits. Eu não fiz os commits antes, que foi um erro, mas eu iniciando os commits. É que eu estou revisando antes de lançar tudo pro ar. Eu tô fazendo testes, porque tem que funcionar, gente. Até projeto básico tem testes. Então é assim, se esforcem. Isso eu tô mostrando um projeto real pra vocês. Então a IA não vai roubar do seu lugar, mas seja o melhor em codar para saber revisar. Porque agora, além de programador, a gente tem que virar um engenheiro. Não basta ser só o arquiteto de código. Temos que ser engenheiro para ter habilidades para ir além de uma IA. Que a IA não tem a capacidade humana de ver linha por linha e falar: "Não, isso aqui não dá". Não, a IA vai pôr tudo pra ela tá ok. E é isso, galera. Foi um café com dev diferente, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo café com dev. Beijos.